Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Permita-me que comece por citar o Sr. Ministro e falar da LPM, Lei de Programação Militar. O Sr. Ministro disse na sua intervenção é inseparável a discussão do Orçamento de Estado da LPM. E nós concordamos, Sr. Ministro, mas para isso nós tínhamos que conhecer a Lei de Programação Militar, para podermos precisamente fazer essa, aliás, como foi garantido pelo seu Governo, que iria acontecer, mas não aconteceu. Não só não aconteceu a entrega ao Parlamento de forma atempada da LPM, como não houve sequer o cuidado nem a vontade do Governo de discutir com os partidos moderados essa mesma lei. E é uma lei importante porque vai marcar naturalmente os próximos tempos em do que é o investimento previsto para as Forças Armadas em termos do seu equipamento. E, portanto, eu acho que diria a humildade, o bom senso, que essa discussão tivesse sido feita, que reuniões preparatórias, como já aconteceu no passado, com os partidos moderados, com os partidos que têm da Defesa Nacional uma visão semelhante, nomeadamente em relação à União Europeia, à NATO e à visão como o país se deve posicionar, mas isso não aconteceu. Portanto, garantidamente que o Sr. Ministro e o seu antecessor têm a garantia da aprovação dessa lei por parte dos partidos que garantem neste momento e que são o suporte do Governo. Porque ao não o fazerem dessa forma, e também pelo que nos vem a público na comunicação social, com ramos que são completamente excluídos, que são completamente prejudicados naquilo que nos é atribuído, digamos assim, a essa lei e que vem na comunicação social, muito, mas muito dificilmente o Partido Social Democrata poderá acompanhar o Governo numa matéria tão importante quanto esta. E competeria sempre ao Governo garantir que havia uma maioria dos partidos moderados para que tal lei viesse a ser aprovada. Senhor Ministro, Aeroporto Montijo. Não há nada na nota explicativa nem no orçamento em relação à questão do Aeroporto Montijo, nomeadamente nas suas consequências para as Forças Armadas, nomeadamente para a Força Aérea. Portanto, a pergunta, Sr. Ministro, que fazemos, tendo em conta o enquadramento que é simples, o Partido Social Democrata sempre disse que defenderia a melhor solução. A melhor solução era aquela que defendesse o interesse nacional e se o interesse nacional for defendido com a solução Aeroporto Montijo, como complementar à Portela, essa também será a solução que nós aqui defendemos. Mas o interesse nacional é também salvaguardar a operacionalidade das Forças Armadas e, portanto, da Marinha e principalmente da Força Aérea. Portanto, a pergunta é: o que é que está previsto? Qual é o ponto da situação, Sr. Ministro, em relação a esta matéria? Porque o tempo vai passando, continuamos a ouvir muito diz que disse em relação à parte civil, ao impacto ambiental, uma série de outras questões. Já sabemos pelo menos 2 estudos diferentes em relação ao impacto e aos custos efetivos que isto tem para as Forças Armadas e não sabemos, efetivamente, ao dia de hoje, qual é o ponto da situação em relação a esta mesma matéria e gostávamos, como é óbvio, que uma solução fosse encontrada para o país, mas que se defendesse, efetivamente, as Forças Armadas e a sua operacionalidade a este nível. Sr. Ministro, orçamento. Não há, Sr. Ministro, uma segunda oportunidade de deixar uma boa primeira impressão. O Sr. Ministro, não no que aqui nos traz, só na sua intervenção, mas também no que aqui nos traz, no documento que apresenta, dá a entender, nos truques e malabarismos que este Governo já nos tem habituado, na forma como lê os orçamentos que nos apresenta, diz assim, portanto, um crescimento de 17%. Porquê? Porque em 2009 resolvem comparar a estimativa de execução ao orçamento, a estimativa de execução do ano passado ao orçamento hoje apresentado. Em anos anteriores, o exercício do seu antecessor, Sr. Ministro, foi o mesmo. E os resultados depois ao nível da execução foram maus, como aqui já foi e bem lembrado. E, portanto, Sr. Ministro, o que eu gostaria que o Sr. Ministro aqui tivesse feito era um virar de página em relação a esta forma falaciosa de nos apresentar os orçamentos. A nós, Parlamento, aos portugueses e às Forças Armadas em particular. Porque as Forças Armadas precisam, mais do que ninguém, de um orçamento real. Não é só depois apresentar números bonitos, vir com esta história, uma ordem de crescimento dos 17,5% face à estimativa de execução. Basta haver uma péssima execução no ano anterior e a estimativa vai ser brutal em termos daquilo que é o crescimento, claro, basta não fazer para depois dizer que subimos muito. Não pode ser desta forma, porque depois há a juntar àquela questão que é o orçamento, o que é a capacidade de execução, há a juntar as cativações, as reservas, a questão dos fundos disponíveis, ou seja,
Tudo isto, e depois a capacidade, por exemplo, na própria LPM, da capacidade de execução, porque fica de facto aquém dos 100% de execução. E depois ainda outra questão, Sr. Ministro, que tem a ver com a autorização de realização de despesa, que durante muitos meses foi mensal, ou seja, os ramos sabiam todos os meses o que é que podiam gastar para o mês seguinte. Não havia sequer a capacidade de programar as suas atividades, sabendo, para terminar, Sr. Presidente, que não se mexe em termos de cativações e este nível na FNDs, LPMs,